Esse vídeo não tá bom. E tudo bem, porque a ideia é que ele seja o que ele nasceu para ser, um vídeo de alguém que está aprendendo com o processo. E isso é engraçado porque muitas vezes é o que mais nos trava. É o sentimento de que nós seremos vistos errando. Ou pior, nós seremos vistos em algo em que a gente não é bom. Ou seja, em algo que está apenas começando. E esse sentimento é o que muitas vezes nos faz deixar de tirar do papel alguns sonhos e projetos que poderiam muitas vezes até mudar a nossa realidade, porque a gente trava e não vai para frente com esse projeto, com esse sonho. E isso é algo que para mim fez muito sentido na primeira vez que eu ouvi essa frase, né? Eu ouvi em algum vídeo, algum material que eu já consumi e deu aquele estalo de que realmente a gente não se permite ser visto tentando, ou a gente não quer ser visto tentando. E aí é isso que nos bloqueia, porque o processo de aprendizado é natural. Nós não nascemos sabendo tudo que a gente sabe hoje. E ao longo da nossa vida, acaba que a gente não percebe esse processo de aprendizado e a importância desse processo. E aí, essa reflexão eu quis trazer porque eu sei que principalmente as pessoas que têm muito conteúdo ou as pessoas que têm uma profundidade naquilo em que elas são especialistas e por isso são especialistas, elas têm essa dificuldade de serem vistas começando algo novo. E aí é um erro muito comum e que você inclusive pode se identificar. Você é uma pessoa que já tem uma carreira estabelecida, então você já tem a sua profissão, você já atua há muitos anos no seu mercado, e aí veio a explosão do digital. E a sensação que você tem, e que você com certeza já deve ter externado em uma frase do tipo: eu vou começar do zero no digital. Porque, na sua concepção, o fato de você não ter experiência em se comunicar nesse canal, que é o marketing, né, que é o digital em si, você esquece tudo que você já tem. Então é como se você não soubesse nada, mas nada no todo. Quando na realidade o que te falta o conhecimento ou a habilidade ainda é a comunicação nesse canal digital. Dá para entender? Porque a gente tende a pensar que é como se a nossa sabedoria ou se a nossa carga, pensa assim, você está num jogo. E aí é como se você entrar naquele jogo, você iria começar ele do nível zero. Sendo que na realidade você já tem toda uma experiência, mesmo que em outros jogos, o que te faz um jogador melhor. Só que na sua concepção você está começando do nível zero. E aí você se iguala com pessoas que não têm de fato nenhuma bagagem, ou seja, que não tem nenhuma experiência de jogo. E quando a gente olha para o nível do conteúdo, você se coloca no mesmo nível daquele profissional que não tem metade da bagagem que você tem, que não tem metade do conhecimento que você tem. E aí, simplesmente porque você talvez não tenha a habilidade de comunicação que aquela pessoa parece ter mais do que você deixa de lado todo o restante do que você tem de fato, que é o seu conteúdo. E aí, eu quero construir melhor um pouquinho esse raciocínio, porque, acredite, isso faz muita diferença quando você deixa esse lado sabotador seu e realmente entende o que funciona para você e o que funciona no longo prazo, principalmente na produção de conteúdo. Pensa assim, a internet, ela é o principal canal hoje de vendas que você tem. E não só as vendas, porque a venda ela é um resultado. A internet hoje é o principal canal de comunicação que você tem para chegar até o seu potencial cliente. E isso é extremamente poderoso nas mãos das pessoas que sabem o que estão fazendo. Até então, ok. Porque a sua maior dúvida é: Simone, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu estou fazendo. Isso porque a gente esquece que ela é intrinsecamente a habilidade do quê? De comunicar. Eu estou aqui comunicando algo a você. E você pode ter interesse ou não em ouvir o que eu estou te dizendo. E aí vem as outras técnicas e camadas que você vai incluindo, né? Colocando ali, empilhando na sua comunicação para deixar ela mais atrativa, para deixar ela com uma identidade própria, para deixar ela de uma forma que em pacote gere desejo na pessoa. Então são camadas que você traz para ela, mas intrinsecamente na essência é a comunicação. É você falando com alguém aí do outro lado. E isso é o que você vive na sua profissão no dia a dia. Porque você pode ser nutricionista, médico, professor de educação física, professor de inglês, pode ser confeiteira,
Você lida com pessoas no seu dia a dia. E aí você atende elas no 1 a 1, olhando aqui, olho no olho, igual eu estou fazendo com você agora. E a diferença quando você vem para o digital é que simplesmente você vai ter uma escala maior disso. Então, ao invés de você estar falando com uma pessoa, você vai falar com milhares de pessoas. Mas neste momento, eu estou falando apenas com você. E é com você que eu quero me comunicar. Então, quando a gente olha para esse lugar de, tá, eu estou falando com uma pessoa que está ali do outro lado. Assim como eu falaria com o meu paciente aqui na frente, assim como eu falaria com o meu cliente aqui no balcão da minha loja. Entende que muda essa percepção? Aí, guarda essa informação. Com isso em mente, o que você vai ter ali muita clareza? De que você não está começando do zero. Porque você não abre a sua loja hoje e vai atender o seu cliente como se você estivesse começando do zero, certo? Aqui na internet é a mesma coisa. Você não abre a câmera e começa a falar como se você estivesse começando do zero. Você está aprendendo uma habilidade nova, que é falar para a câmera. Mas o fato de você falar com alguém não é uma habilidade nova. E é isso que eu quero que você entenda a partir de hoje. E se você aprender desse vídeo, a única mensagem que você guardar for essa, a minha missão já terá sido cumprida. Por quê? O que trava a maioria das pessoas é o fato de ter uma câmera gravando elas. Isso é fato. Todas, assim, se eu fosse elencar, 99% dos clientes que eu atendo tem essa trava de ligou a câmera, não sabe mais o que fala. Beleza. Essa é uma das formas de você vencer. Entender que do outro lado existe uma pessoa, assim como está aqui na sua frente alguém gravando ou fazendo ali um atendimento com você, por exemplo, no 1 a 1. Beleza, entendeu que aquilo ali é uma outra pessoa do outro lado? Tá. Agora você já deixa cair por terra também essa ideia de que você não sabe nada sobre o que você vai falar. Você deixa esse medo de falar para a câmera assumir como se você não soubesse nada. E aí vem esse lugar de eu estou começando do zero. Não, você não está começando do zero. Você tem muita bagagem, você tem muita experiência. Você só não consegue colocar isso para fora. E aí é por isso que eu vejo que o YouTube é o canal para você conseguir se comunicar da melhor forma e é quase como se fosse assim um treino. E por isso eu comecei dizendo que esse vídeo não está bom. Por quê? Porque eu tenho certeza que daqui a 30, 50, 100 vídeos eu vou olhar para esse e vou dizer, meu Deus, que vídeo péssimo. Porque eu vou ter melhorado. E por que eu vou ter melhorado? Porque eu me coloquei em prática, eu me coloquei no jogo. Sabe aquela frase? Eu entrei no campo. E se eu entrei no campo, eu estou no jogo. É diferente de ficar ali só estudando a teoria e não se colocar ali para fazer. E aí, esse se colocar para fazer é algo que também você pode, né, ter ali algumas armadilhas, digamos assim. Por quê? O primeiro de tudo, você começa sem saber o porquê você está começando. Ou você começa sem saber para onde você está indo. E aí são os 3 pilares básicos que, inclusive, na consultoria, eu trago muito isso para os clientes. Você precisa ter 3 coisas muito claras quando você está começando a se comunicar. Isso no mundo físico ou no mundo digital. No mundo físico, acaba sendo um pouco mais natural esse pensamento, esse racional, porque quando a gente vai abrir um negócio, você já naturalmente pensa nisso. E aí, quando vem para o digital, é aquela ideia do estou começando do zero, é como se às vezes você esquecesse isso, essas 3 premissas básicas, que são o quê? Você precisa ter sempre muita clareza com quem você fala, qual solução você resolve e quem você é. Ou seja, eu preciso, como marca, ter muita clareza de quem eu sou. Isso vai construir o meu posicionamento, que nada mais é do que a minha visão de mundo, os meus valores, o que eu acredito, o que eu não acredito e aonde eu não quero estar. Então, ter clareza de quem você é traz clareza do seu posicionamento. Com quem você fala, com quem você fala aí do outro lado, quem você ajuda, quem é o seu cliente ou o seu cliente ideal se você está começando. E o terceiro é o que eu faço, ou seja, qual problema eu resolvo, qual é a minha solução. Acredite, tem muita gente que não tem clareza desses 3 pilares e muitas vezes é por isso que fica batendo cabeça. No digital, principalmente, porque se você não tem clareza disso, o seu conteúdo é genérico. E pior, você trava e não consegue produzir, porque você não consegue abrir a câmera aqui e falar se você não tem esses 3 pilares muito claros. Então, percebe, você precisa ter esse dever de casa bem feito e com muita clareza para você conseguir comunicar melhor. O comunicar vai ser só um depois, um segundo passo. E aí, muitas vezes, a gente faz o quê? Inverte essa ordem. Então, eu começo a comunicar e saio fazendo conteúdo sem saber pra quê, por quê, ou muito pior, né? Sem saber o meu objetivo ali, do que eu quero com aquilo, ou eu coloco na cabeça que eu quero vender.
mas será que está claro para o meu cliente? Será que está claro o que eu estou vendendo? E aí a coisa vira só um efeito cascata ali que não tem como dar certo, concorda? E aí, nesse sentimento de eu tenho essa clareza do que, né, dos meus 3 principais pilares, então quem eu sou, com quem eu falo e o que eu faço, ou o que eu resolvo, e eu sei me comunicar, ou eu comecei a me colocar ali em jogo para a habilidade de comunicação ser melhorada. Então eu quero melhorar a cada vídeo, a cada conteúdo que eu fizer. O terceiro passo vai ser o quê? Eu vou começar a construir uma comunidade em torno da minha marca. Por quê? Porque eu já sei muito bem os meus 3 principais pilares, e aí tem outros aqui que compõem o seu universo de marca, mas esses 3 são os principais. Eu comunico isso com clareza, com objetivo, sabendo ali com quem eu estou falando. E aí, o terceiro ponto é, as pessoas vão começar a se conectar comigo. Então, eu vou começar a ter uma comunidade em torno da minha marca. E é por isso que a gente tem o nome, né? Não se chama universo de marca à toa. A gente tem todo ali um ecossistema ou um universo de fato ali de elementos que conectam pessoas à sua marca. E isso cria o maior ativo que você pode desejar hoje nesse universo da internet que a gente vive, que é o quê? Audiência qualificada. Porque não é só seguidores que te importam e não deve ser esse o seu objetivo. Se você está buscando seguidores, você está buscando algo vazio. Porque o que de fato gera valor, o que de fato gera vendas para você, para sua marca, no final do dia, é audiência qualificada. Porque a audiência também são as pessoas que te acompanham. E aí a gente vem ali uma separação importante. Então, como que eu classifico? Seguidores, audiência e audiência qualificada. Eu tenho os seguidores, que são as pessoas que simplesmente ali te acompanham, vez ou outra, veem algum conteúdo seu, gostam do que veem e estão sempre por ali. A audiência já é aquele público que de fato gosta de acompanhar o seu conteúdo. Sabe aquela pessoa que vira e mexe e fala pra você, eu procuro o seu arroba ali quando eu não vejo a bolinha no meu perfil, ou tá sempre interagindo no seu direct, tá te mandando mensagem, deixa comentário, tem sempre um like. Essa pessoa já faz parte da sua audiência. Mas existe um ponto que muita gente ignora e que é extremamente importante. A audiência nem sempre é audiência qualificada. O que você deve buscar é audiência qualificada, ou seja, aquela pessoa que está pronta para passar o cartão para você quando você fizer uma oferta. Aquela pessoa que já comprou você e aí o que você vende é simplesmente o resultado e ela vai querer comprar. Então, essa audiência qualificada é o que o seu conteúdo deve buscar o tempo todo, porque é nessa exposição, nesse contato que você gera essa conexão e uma conexão profunda a ponto da pessoa simplesmente não importa o que você for vender, ela vai querer comprar. Por quê? Porque já gerou essa conexão profunda, já gerou esse gatilho de reciprocidade, essa conexão a ponto dela dizer, cara, eu confio no que a Simone fala. Não, se a Simone fez, eu assino embaixo. Ou se a Simone fez, eu quero porque eu sei que tem qualidade, porque eu sei que tem garantia de entrega boa, de processo bem executado. Sabe aquela coisa que você com certeza já falou de alguém? Você também com certeza tem alguém aí que você consome conteúdo que não importa o que a pessoa faça, você vai querer comprar. Muitas vezes nem é do seu nicho, muitas vezes pode nem ser do seu segmento, mas gera o desejo em você de comprar. Por quê? Porque você já comprou a pessoa. E isso é o que a gente diz de audiência qualificada. E é o maior ativo que existe hoje e pessoas que conquistaram isso nos últimos anos estão vivendo o que seria aí o principal benefício hoje, que é o quê? Você não importa se o lead tá caro, se o tráfego agora tem 12% de taxa, você criou um movimento e pessoas conectadas a você e ao que você fizer. Então, isso é muito importante. E aí, quando a gente entra nessa esfera de eu sei quem eu sou e como eu vou construir a minha marca, eu comunico isso muito bem a ponto de pessoas se conectarem a mim. Ali você já zerou o jogo, digamos assim. E profissionais que têm muito conteúdo têm toda a possibilidade para fazer isso. E aí, muitas vezes, ficam parados ou simplesmente travam ali nesse início da produção de conteúdo. Por quê? Porque eu não quero ser visto tentando, ou eu não quero ser visto nesse processo em que eu ainda estou tendo clareza dos meus primeiros pilares, eu ainda estou melhorando a minha habilidade de comunicação, logo eu não estou criando uma comunidade gigantesca aqui nos 3 primeiros meses do meu trabalho. Existe um processo para isso. Só que se você não sustenta o processo, automaticamente você não vai colher o resultado. E aí é por isso que muitos profissionais bons deixam se levar por conta desse medo e veem o seu espaço, né, veem o seu lugar serem tomados por profissionais medianos, muitas vezes, mas que não tiveram medo do processo e que estão vivendo hoje em dia a colheita do que foi semeado lá atrás.
Se esse vídeo fez sentido para você, me deixa aqui nos comentários para eu saber e também já deixa ali a sugestão para o próximo vídeo. Se inscreve no canal e deixa o seu like para eu saber que você gostou do conteúdo. Se você chegou até o final do vídeo, deixa aqui um comentário para eu saber que você chegou até aqui com a hashtag #EuTenhoConteúdo. E até o próximo vídeo.